Obrigada, podemos nos sentar. A ministra Rosa Declaro Weber reaberta a senta-se ao sessão centro da bancada, e dando em formato continuidade da letra ao U julgamento invertida. das ações diretas de inconstitucionalidade 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. Devolvo a palavra ao eminente relator. Muito obrigado, senhora presidente. Renovo as saudações ao ilustre representante do Ministério Público, integrantes da Corte, senhores advogados presentes. Senhora presidente, então, dizia eu que... O ministro Luiz Fux senta-se à direita na bancada. Paralelamente, apontava-se um vício de constitucionalidade formal por afronto ao artigo 23, que seria uma classe própria de juiz, além da violação ao princípio do juiz natural, que é uma decorrência da unicidade e indivisibilidade do Poder Judiciário, cláusula pétrea do regime constitucional brasileiro. Por outro lado, também se reiterava a violação ao artigo 169, parágrafo 1º, porque não havia condições de dar execução à nova lei sem provocar aumento de despesas com a criação de cargos e órgãos do Poder Judiciário, além de aumento de gastos com deslocamento de juízes sem a devida previsão sanitária. Eu, aliás, queria deixar bem destacado aqui, senhora presidente, que o exercício da nossa jurisdição não se deu em relação a uma figura de juiz de garantia. A nossa jurisdição se exerceu em face de uma lei que, dentre outros institutos, também criava o juízo de garantias e ela apresentava, segundo a nossa ótica, que eu tenho o dever moral de justificar o porquê eu decidi da forma que decidi e porquê esperei um amadurecimento do tempo para nós decidirmos a mesma questão, o que eu farei dentro do possível, saltando alguns pedaços do relatório, mas que também já foi distribuído a todas as vossas excelências. Depois de assentar que a norma de eficácia contida, que dependia de lei de organização judiciária, porque se pretendia instituir um novo juízo, não só no Rio e São Paulo, mas também em Amazonas, Belém do Pará, Piauí, Sergipe, etc., os autores apontaram na petição que não são contrários à criação em tese, desde que observadas as competências legislativas próprias, ou seja, eles queriam dizer que, de alguma maneira, deveria ter uma lei de organização judiciária de cada estado instituindo o juiz de garantias. Não poderia entrar em vigor assim, impondo a criação de estados que a gente não sabe nem se tem condições para para engendrar a criação desse juízo de garantia. E o outro argumento foi relacionado à vedação, à retroatividade da lei processual penal, de modo que o impedimento previsto no artigo 3D deveria ser aplicável somente para o futuro, ou seja, como a lei prevê que o juiz que instruiu para por aí, todo o resto ficaria parado. Todas as operações, tudo ficaria parado, porque o juiz que instruiu não poderia praticar mais atos processuais. Estou procurando sintetizar. Alegaram violação ao artigo 92, porque, na verdade, o modelo adotado contemplava características típicas de juízos de instâncias distintas, uma vez criada uma nova instância dentro da primeira instância. Uma nova instância dentro da primeira instância. E, sobre o primo material, alegaram que o prazo de entrada em vigor de 30 dias era, digamos assim, uma manifestação patente de violação do princípio da proporcionalidade. E aí pediram a declaração de inconstitucionalidade desses artigos. Aí veio o pedido, quer para proclamar nulidade com redução de texto, quer para, alternativamente, sem redução de texto, eles conferiam uma interpretação conforme, no sentido de que eu construí norma de eficácia limitada e que depende da edição de outras leis de organização judiciária. Inclusive, chegam a pleitear subsidiariamente
a constitucionalidade progressiva das normas, para que dê tempo de os tribunais se organizarem. Já na DIB 299, os partidos políticos Podemos e Cidadania, eles atacam os artigos 3A, 3F do CPP, juiz de garantias, e o artigo 157, parágrafo 5º, que cria esse impedimento do juiz sentenciante que conheceu da prova declarada inadmissível. Então, por exemplo, eles alegam que se um juiz conheceu daquela prova, é promovido, ele não pode julgar aquele caso porque ele tomou conhecimento de uma prova que foi declarada inadmissível. Agora, não se sabe se foi declarada inadmissível pelo juiz, pelo tribunal, pelo Supremo. Eles apontam violação do artigo 96.2 da Constituição Federal por se tratar de matéria relacionada à organização e divisão judiciárias. Isso esses partidos Podemos e Cidadania. E, sob o ângulo orçamentário, eles indicam afronta ao teto de gastos públicos, instituído pela emenda 95, em especial ao artigo 113, pois a lei aprovada deveria ter sido acompanhada de uma prévia estimativa do impacto orçamentário e financeiro. E aí defende a contrariedade ao princípio da proporcionalidade nas suas subdivisões de adequação, necessidade e proporcionalidade, considerando que a medida é incapaz de atingir as suas finalidades. Em segundo lugar, sob o ângulo da necessidade da estruturação do processo penal compartilhado entre um juiz da fase investigativa e outro da fase instrutória, pois a legislação já ostentava mecanismos suficientes para cobrir eventual parcialidade do juiz. Quer dizer, na essência, eles dizem o seguinte: contra os atos arbitrários do delegado, funciona o juiz de vara criminal. Contra os atos arbitrários do juiz criminal, funciona o Tribunal de Apelação. Contra os atos arbitrários do Tribunal de Apelação, funciona o STJ se a matéria for infra, ou funciona o Supremo se a matéria for constitucional. Então, na essência, o juiz de garantia seria... Nós já teríamos juiz de garantia para todas as instâncias. Em pauta, eles também suscitam, em razão dessa possibilidade de repetição de provas, da violação, duração razoável dos processos, porque elas são provas que o juiz que vai julgar precisa fazer prova também. E ele não tem acesso ao que foi feito, porque isso, segundo se alega, criaria um viés cognitivo, quer dizer, o juiz que colhe a prova fica contaminado, não pode decidir. Muito embora nós sempre entendíamos que, pelo princípio da identidade física do juiz, o juiz era o destinatário da prova e ele, através da prova, ele colhia os seus elementos de convicção. Estou resumindo aqui o que disseram. Apontam afronta ao Pacto Federativo porque as alterações não são meramente processuais, mas revestidas de caráter eminentemente estrutural e que compromete a organização judiciária dos entes federados brasileiros. Ao final, requereu, então, a procedência da ação. E, subsidiariamente, eles admitem uma interpretação conforme para garantir um espaço minimamente razoável para que se possa ver a possibilidade de adaptação e aqueles tribunais que podem se adaptar quanto tempo precisam. Eu devo dizer a Vossa Excelência que, quando eu recebi distribuídas as leis, e eu vou mencionar aqui as datas que eu conversei com o então presidente Toffoli, porque eu assumi a presidência, nós dividimos o plantão e eu já era o relator das ADIs, eu preciso reiterar a minha responsabilidade e o porquê que eu tive de, naquele momento, deferir a liminar e por que o processo está vindo a julgamento agora. Quanto à DI 6.300, o Diretório Nacional do PSL questiona os mesmos dispositivos do juiz de garantias. Defende a inconstitucionalidade parcial dos dispositivos, alegando que a nova legislação criou um órgão jurisdicional novo, o qual passa a ter competência exclusiva de atuar numa fase do processo em violação à competência jurisdicional, inclusive com a criação de um núcleo alhures, por exemplo. Se o juiz, eu vou falar de uma cidade do seu estado, se o juiz de Carazinho ou o juiz de garantia de Condor, como é que vai levar o processo para lá? Aí leva, ele faz a garantia e volta.
Então, eles alegam que isso aí violaria o fórum delite comício, ou seja, o foro do lugar da infração. A parte autora sublinha ainda a ausência de estudo prévio de impacto econômico e orçamentário que constituiria afronta ao artigo 99, parágrafo 5º da Constituição, argumentando que o Constituinte vedou, durante a execução orçamentária do exercício, a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolam os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, apontou a ofensa ao princípio da isonomia e a simetria constitucional, na medida em que as modificações não se aplicam a autoridades públicas detentoras de prerrogativa de foro e aos julgamentos realizados pelos tribunais. Quer dizer, nós temos ações originárias penais. O relator é o juiz da instrução. Como faríamos aqui? A primeira turma seria juiz de garantia da segunda, a segunda da primeira? Repiso os argumentos sinteticamente. Sustenta ainda que haver risco de incremento da impunidade, em razão da maior possibilidade de prescrição de milhões de processos, na contramão dos anseios da sociedade, por força dessa duração irrazoável que levaria a esses dois juízos na tramitação do processo ainda em primeiro grau. E quanto a vacácio legis, também impugnou, alegando tempo minimamente razoável. Na DI 6305, aí já é uma outra entidade, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP. Ela impugnou os seguintes dispositivos: 3A, 3B, 3D, 28, 28A, que aparece agora pela primeira vez, inciso 3º e 4º, parágrafo 5º, 5º, 7º e 8º, e o parágrafo 4º do artigo 310. Segundo a autora, a CONAMP, os textos impugnados violariam o artigo 5º, inciso 41, 125, 127 e 129 da Constituição, que versa sobre o Ministério Público, bem como o sistema acusatório, os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da autonomia do Ministério Público. Com relação ao artigo 3A, sustenta a CONAMP que a parte final do dispositivo, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação, está em dissonância com o sistema acusatório no nosso país, devendo a vedação à atividade probatória do magistrado se estender a todas as partes da relação jurídica processual e não apenas ao órgão de acusação. Quanto ao artigo 3B, nos incisos mencionados, 4, 8º, 9º, 10, 11º, alíneas D e E, alega que as competências do juiz das garantias previstas nesses dispositivos contrariam a própria essência do Instituto, na medida em que mitigam a autonomia do Ministério Público e da autoridade da Polícia Judiciária na fase investigativa, ampliando a exigência de reserva de jurisdição em hipóteses não contempladas no texto constitucional. Ou seja, o Ministério Público goza de uma autonomia e uma independência na Constituição que a lei veio a retirar, submetendo a alguns requisitos prévios, algumas condições, o que, segundo a CONAMP, prejudica a rigidez do microsistema do princípio acusatório e representa uma afronta ao princípio do juiz natural, imparcial, e ao princípio da inércia da jurisdição decorrente do artigo 5º, 53 da Constituição Federal de 88. No que se refere ao parágrafo 1 do artigo 3D, afirma ter incluído em afronta o artigo 125, parágrafo 1º, que confere aos Estados autonomia para legislar sobre a organização judiciária, o que haveria aí uma inconstitucionalidade formal e uma violação ao princípio da razoabilidade. Alega algo que sempre foi a minha preocupação, talvez a preocupação mais essencial na hora do deferimento da liminar,
Isso é impossível implementar essas disposições contidas em todos os artigos, máximo nos artigos 28, 29A, inciso 3 e 4, e parágrafos 5º, 7º e 8º, no prazo de 30 dias, estabelecido para a entrada em vigor das normas. Máximo aqueles que imaginam que a norma seja processual, porque a lei processual entra em vigor imediatamente. Só que aqui há versões de que a lei ou é processual ou é lei de organização judiciária, e nós respeitamos todas as opiniões em contrário. E, com isso, violaria o princípio da razoabilidade e feriria a autonomia do Ministério Público na sua gestão administrativa e financeira. Segundo, ainda, um argumento de encerramento, o Ministério Público ele alega que essas disposições desafiariam a prerrogativa constitucional do Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública, e afrontaria, inclusive, a concepção do sistema acusatório e a imparcialidade objetiva do juiz, na medida em que conferiram ao magistrado a função de controlar o acordo de não persecução penal. E, por fim, no que tange ao parágrafo 4 do artigo 310, a autora alega a inconstitucionalidade da soltura automática, por violação dos artigos 5º, 51, 55 e 57, diante do prazo inflexível e da possibilidade de se decretar a prisão preventiva sem a realização de audiência de custódia, ou seja, a preocupação da forma como a lei põe, segundo o Ministério Público, ou faz audiência de custódia ou coloca na rua. E citam, por exemplo, cidades de alhures, como na Amazônia, que há tráfico de drogas, para instruir aquele processo já é difícil, para realizar audiência de custódia leva 4 dias de barco, e que isso poderia, eventualmente, levar, então, a essa soltura automática. E sede cautelar, então, eles suscitaram fumus boniuris, porque nós estamos aqui, na verdade, eu já estou trazendo tudo, mas, na verdade, o que se pretendia era o referendo da medida cautelar. Mas eu acho que nós estamos com material mais que suficiente para julgar a causa, não só referendar a medida cautelar. Então, em sede cautelar, todos os autores da ação em matéria de fumus boniuris alegam constitucionalidade formal da Lei 13.964, em razão de dispor sobre matéria de competência legislativa concorrente entre os Estados e a União, quando a União só poderia dispor sobre normas gerais e o Estado deveria especificar. A inconstitucionalidade formal em face do vício de iniciativa, que era a competência do Poder Judiciário. A inconstitucionalidade formal em razão da instituição de juiz de garantia por meio de lei ordinária. A inconstitucionalidade material em razão da violação ao princípio do juiz natural, da isonomia, da duração razoável dos processos, da regra da autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário, artigos 99 da Constituição e o artigo 5º, com seus incisos que eu já li. Inconstitucionalidade material em razão da ausência de prévia dotação orçamentária para a implementação dessas alterações organizacionais acarretadas pela lei, nos termos do artigo 169, parágrafo 1º, bem como da violação do novo regime fiscal da União, instituído pela Emenda Constitucional 95, artigo 104 do ADCT e do mandamento do artigo 103 do ADCT. Desproporcionalidade da vacatio legis de apenas 30 dias para a implementação das alterações organizacionais. Inconstitucionalidade material em relação ao acordo de não persecução penal por permitir o controle judicial do mérito da avença, desafiando a prerrogativa constitucional do Ministério Público, decorrente da sua titularidade exclusiva da ação penal. Quanto ao perículo in mora, evidentemente que eles alegaram que essas medidas não poderiam ser adotadas sem uma previsão de um prazo que fosse possível e ainda assim verificar se é possível em algumas localidades. Destaco, senhora presidente, aqui eu gostaria, senhora presidente, até como uma satisfação ao colegiado,
que eu acho que é meu dever de ofício, isso não me inibe em nada, que todas as ações foram distribuídas à minha relatoria. Eu era relator de todas as ações. E elas vieram em sequência desde a DI 6298. Faço questão dessa cronologia, até porque eu não quero causar ciúme em ninguém, mas se existe uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, além do meu amigo de juventude, mas que ele não vai ficar com ciúme disso, é pelo ministro Dias Toffoli. E o ministro Dias Toffoli estava na presidência. E como nós sempre fizemos... Sou ciumento, rancoroso e vingativo. Quem? Eu sou ciumento, rancoroso e vingativo. Bom, isso eu não sabia, nunca senti na pele isso. Bom, mas de qualquer maneira, não acredito nisso, de qualquer maneira, eu e o ministro Toffoli dividimos a presidência. Então, o que houve? Eu já era o relator e dividi o plantão com ele e vim para a presidência quando, então, ingressou a ação da CONAMP. Aqui, não estou dizendo nada que não aconteceu. Como a ação foi distribuída e nós dividimos o plantão, antes do dia 19, eu estava... Até o dia 17, 18, eu estava viajando. Dia 19, eu entraria em exercício e a ação entraria, e a lei entraria em vigor dia 23. O que fiz eu? Liguei para esse querido amigo, ministro Dias Toffoli, e falei com ele. Presidente, amigo Toffoli, as ações foram distribuídas a mim. Eu conheço os problemas da magistratura, que eu estou há mais de 45 anos na magistratura. A criação de um órgão desses vai gerar um refundamento não só do sistema criminal brasileiro, como também do próprio Poder Judiciário. Quando então, e eu vou provar porque está escrito, quando então ele me autorizou a uma reanálise dessa liminar, levando em consideração essas preocupações que eu tinha de como os tribunais implementariam isso. Por isso que eu digo para Vossa Excelência, nós estamos julgando uma lei, estamos julgando um instituto, estamos julgando uma lei que veio para entrar em vigor em 30 dias, trazendo essa modificação. Então, em 15 de janeiro de 2020, o ministro-presidente Dias Toffoli, no exercício de plantão, ele concedeu parcialmente uma medida cautelar, ele também ficou preocupado com o prazo exíguo e delongou esse prazo para 180 dias, que ainda eram absolutamente insuficientes, como eu vou tentar, dentro do meu prazo que Vossa Excelência me concedeu, muito gentilmente, e é bom que todos saibam que o meu compromisso é um compromisso de alta seriedade do Poder Judiciário, na medida em que eu me comprometi há meses atrás, quando, infelizmente, nós perdemos um grande amigo, um grande juiz, que foi o Paulo Tarso Sanseverino, e eu me comprometi a abrir um evento em homenagem a ele. Por essa razão, eu não vou poder ficar até depois das 18 horas. Então, eu estou aqui também controlando o meu tempo. E ele, então, também se preocupou e concedeu a liminar, está aqui toda a liminar dele transcrita, e o que é mais importante, que marca a nossa profunda e necessária relação de amistosidade como integrantes da Suprema Corte. Aqui, o ministro Fachin, na semana passada, falou: o ideal é que a Corte atue per curiam, ou per curium, como querem outros, mas eu acho que é per curiam. E é isso que se deve fazer. Vamos levar um julgamento que traga a voz, quiçá uniforme, muito embora seja razoável que num colegiado haja opiniões divergentes. Então, disse ele, por razões de celeridade, eu defiro essa cautelar, sem prejuízo de reanálise pelo eminente relator. Sem prejuízo de reanálise pelo eminente relator. Então, Sua Excelência me autorizou a reanalisar
inclusive com palavras mais colocadas. Ele diz: quando entrar outra ação, você faça aquilo que você entende de direito. E assim eu fiz por responsabilidade com o Poder Judiciário. O canto da sereia pode levar ao desvario. Falar em juiz de garantias é sedutor. Mas como é que vamos instalar o juiz de garantias? Por isso ele me autorizou a reanalisar. E eu verificando o gravíssimo perigo mora da entrada em vigor da lei, a densidade da lei. A lei não tem 30 artigos só, não. A lei tem 150 e poucos artigos. Pior, o recesso forense. A lei entrou em vigor 23 de janeiro. Não tinha ninguém aqui. E mais, a própria delicadeza da criação dessa novel figura no sistema judiciário brasileiro me levou efetivamente a conceder uma liminar. Eu, então, determinei a suspensão da eficácia da implantação do juiz das garantias, a alteração do juiz sentenciante que conheceu da prova inadmissível. Eu depois vou dar as razões pelas quais cada deferimento desse foi fundamentado, a alteração do procedimento do arquivamento do inquérito policial, da liberação da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, levando em consideração o tamanho do território nacional, e destaquei na ocasião, no artigo 10, parágrafo 2º, da Lei 9868, que a concessão da medida cautelar não interferiria nem suspenderia os inquéritos dos processos em curso na data. Por quê? Porque há um artigo que diz que o juiz que participou disso tudo para por aí. Se a lei entra em vigor em 30 dias e para por aí, quem ia prosseguir o processo? Em continuidade, a Presidência da República apresentou informações elaboradas pela AGU, por meio das mensagens que eu menciono aqui. Mensagem 17, que serve para todas as ações. E pugnou pelo não conhecimento das ações, em razão da ilegitimidade ativa das associações das autoras, e também alegando que deveria ter um primado do respeito à separação de poderes, como se o Supremo Tribunal Federal, ao exercer a jurisdição constitucional e perfazer o controle constitucional das leis, estaria invadindo a separação de poderes, quando, na verdade, é a própria Constituição que nos impõe, como último player, a fazer isso. No mérito, evidentemente, a União cumpriu seu papel constitucional e defendeu as normas impugnadas. Assim, vou pular, assim como fez o Congresso Nacional, e no mérito também requereu a improcedência das ações. A Câmara dos Deputados, ela veio na mesma linha do Congresso Nacional, não poderia deixar de ser, já saltando aqui, senhora presidente, em 19 de março de 2021, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência parcial dos pedidos formulados nas ações diretas, ADI 6298, documento 202, para manter a suspensão da eficácia dos artigos 3A a 3F do Código de Processo Penal com a redação da Lei 13.964, até que o CNJ estabelecesse um regulamento uniforme para a implantação do juiz de garantias, manter a suspensão da eficácia do artigo 28, com a redação da lei, até que o Conselho Nacional do Ministério Público editasse um regulamento, suspender cautelarmente a eficácia das disposições inseridas no artigo 28, que tratam da instituição do acordo de persecução penal, estou suprimindo os fundamentos, determinar que, no momento da efetiva aplicação da lei, sejam observados parâmetros que possam, digamos assim, viabilizar a implementação, declarar a inconstitucionalidade dos incisos 4, 8º, 9º e 10º do artigo 3B do Código de Processo Penal com a redação da lei e conferir interpretação conforme a Constituição aos incisos 10, ABC, ABD e E,
com a redação da lei, a fim de explicitar que a prerrogativa do juiz de garantias sobre decidir acerca de requerimentos de acesso a informações sigilosas diz respeito tão somente às hipóteses constitucionalmente submetidas. Requereu a declaração da inconstitucionalidade da expressão pelo juízo da execução constituída do artigo 28, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 157, parágrafo 5º, com a nova redação, por afrontar os princípios da segurança jurídica e conferir interpretação conforme ao artigo 310, parágrafo 4º, para assentar a autoridade, que a autoridade competente de que trata o dispositivo vai ser apenas a autoridade judicial e que as consequências dela prevista ilegalidade e relaxamento de prisão não incidem de forma automática. Em 3 de fevereiro de 2020, eu convoquei uma audiência pública no âmbito das ações intituladas aqui sob o nome iure de juiz das garantias, com o objetivo de ouvir depoimento de membros do poder público, da sociedade civil e para contribuir com os conhecimentos técnicos e jurídicos. Como disse certa feita numa conversa entre nós, eu e o ministro Fachin, algumas leis precisam realmente que nós tenhamos um prazo de amadurecimento para verificar qual a melhor solução que o colegiado pode conferir. No entanto, e isso é fato público e notório, em decorrência da pandemia da Covid-19 e do disposto da resolução 663, que proibiu a entrada, daí eu ter comentado com Vossa Excelência que há um retrato do museu e que eu converso com o computador, que é a inauguração de uma nova era do Supremo, que o plenário era por via digital, eu como presidente aqui, e os senhores no vídeo. O evento não pôde ser realizado. Nessa audiência pública, ela acabou sendo realizada em 25 e 26 de 10 de 2021. E ela contou, excelentíssima senhora presidente e senhores ministros e advogados e membros do Ministério Público, ela contou com nada mais, nada menos do que 67 expositores. E eu nomino aqui os expositores. Eu até faria essa homenagem de nominar os expositores, mas, efetivamente, não há a menor possibilidade. Ministro, as transcrições, entretanto, de todas as manifestações, elas foram juntadas nos autos da ADI 6298, consubstanciando 401 páginas que consolidam a apresentação e debates ocorridos ao longo das diversas horas de audiência. Diversas horas de audiência em outubro de 2021. Durante a tramitação dos feitos, foram admitidos no processo vários amici curiae que queriam se pronunciar sobre esse novo sistema criminal, sobre essa refundação do sistema acusatório, do processo penal, do Poder Judiciário. Eu também aqui faço justiça a todos os amici curiae que pediram ingresso, eu não tenho condições de ler o nome de todos, muito embora esteja consagrado no meu relatório. E, sem a pretensão de esgotar todos os argumentos apresentados, me chamou também a atenção, não posso negar a Vossa Excelência, que, malgrado essa lei tenha advindo do Parlamento, ingressou nos autos a Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção do Parlamento, que me trouxe um documento que eu apenas destaquei 2 trechos, e cortei o resto aqui. Então, diz a Frente Parlamentar: o formato pelo qual se criou o juiz de garantias no Brasil violou o devido processo legislativo constitucional, o que, consequentemente, resultou em uma norma que materialmente é inadequada e desproporcional, inviabilizando a proteção que o sistema penal processual penal confere à segurança do cidadão. Em razão dessas falhas, é necessário suspender a eficácia dessa lei. Enfim, e aí menciona, dentre outras coisas, que, por fim, no que toca especificamente ao texto das normas tais,
entende que devem ser julgados procedentes para que seja declarada a inconstitucionalidade dessas normas, caso não seja dada nenhuma solução interpretativa que os torne conforme a Constituição. Então, isso já me deixou, de certa forma, mais tranquilo, porque veio à frente parlamentar mista. Mas não para aí. Não para isso. Vou pular. E aí, um dado importante que me chamou a atenção aqui, foi muito mencionado todo o momento, o DIPO. Acho que em homenagem à Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, professor Lewandowski, professor Alexandre de Moraes, professor Dias Toffoli, mas nós temos que reconhecer que o Brasil não é São Paulo. E o DIPO não é juiz de garantias. Essa é que é a verdade. Por quê? Porque é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele apontou diferenças do juiz de garantias com o Departamento de Inquéritos Policiais da capital, DIPO, criado pela Resolução OE 11.985, para centralizar e agilizar as decisões nas representações formuladas pela Polícia Judiciária. Eu vou destacar só 2 trechos que eu me impressionei, já que o DIPO, claro, não é de impressionar que São Paulo esteja à frente. Isso é fato notório. São Paulo realmente toma muitas iniciativas em vários segmentos. Mas o Tribunal de São Paulo, que criou a DIPO, disse o seguinte: desde o início do procedimento investigativo, há uma vara criminal vinculada ao expediente, sem qualquer impedimento, que na lei traz, dos magistrados que atuaram na primeira fase da persecução penal, o que facilita as substituições e não compromete eventuais promoções e remoções. Dizendo o seguinte: o juiz que trabalhou no DIPO, ele pode ser promovido por uma vara criminal. De acordo com o Tribunal de São Paulo, essas diferenças materiais optam a imediata implantação do juiz de garantias, por demandar uma reorganização judiciária do Estado de São Paulo com reflexos orçamentários. Se assim não bastasse, senhora presidente, isso eu faço questão e trouxe. Isto é público. No dia 17 de novembro de 2021, a Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal divulgou a seguinte nota à imprensa, que foi reproduzida em alguns veículos da mídia profissional. Em audiência, nesta quarta-feira, 17 de novembro de 2021, os deputados federais João Campos, republicano de Goiás, e Cezinha de Madureira, PSD São Paulo, explicaram ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, as discussões que o Poder Legislativo tem realizado sobre o Código de Processo Penal e o prazo de implantação do juiz de garantias pelo Judiciário. E o que me foi dito pelo deputado João Campos? Se os senhores tiverem muita pressa e não puderem aguardar o Código de Processo Penal, nós vamos trabalhar um projeto de lei separado. Em virtude das discussões avançadas dos referidos projetos de lei, cuja aplicação repercutia sobremaneira no julgamento das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305, eu retirei, já estava na pauta, eu tinha posto na pauta, eu retirei as ações de pauta para que o Congresso amadurecesse o debate do tema. Porque, na minha visão, desde a época em que tomei posse, eu disse que a postura do Supremo, em regra, é uma postura de deferência ao Poder Legislativo, porque no Estado Democrático de Direito a instância hegemônica é o Legislativo, muito embora tenhamos a posição contra-majoritária de poder julgar uma lei inconstitucional. Mas se eles estão trabalhando nisso, e disseram que já estava para sair o Código de Processo Penal, que segundo alguns não vai sair nunca. Eu, como consegui o Código de Processo Civil junto com meus colegas, em 4 anos, o Código de Processo Penal, ministro Alexandre, está mais tempo lá do que o Código de Processo Civil. E mais importante, eu agora me lembro, o ministro Alexandre de Moraes foi chamado pelo governo para trabalhar no grupo de trabalho penal. E o juiz de garantias não estava nem no projeto do ministro Alexandre e nem no projeto de um outro partícipe. Não estava no projeto de ninguém.
Então, em 10 de maio de 2023, o Conselho... Eu estou falando alguma coisa que não corresponde à verdade, ministro Alexandre? Em 10 de maio de 2023... É que partícipe parece que eu sou corréu. Não. Não, mas eu disse que Vossa Excelência não participou, então eu não quis falar o nome. Vossa Excelência sabe por quê. Então, em 10 de maio de 2023, 10 de maio de 2023, o Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, o Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, manifestaram uma preocupação veemente de cada um dos 27 tribunais de justiça do país a respeito da implementação, que essa era a minha preocupação. Mas é que eu digo, eu não estou julgando o juiz de garantia, estou julgando uma lei que impôs uma figura para entrar em vigor num determinado prazo. E qual era a preocupação deles? Qual era a dificuldade que eles alegaram? Dificuldade orçamentária e financeira, dificuldade administrativa, dificuldade de pessoal e dificuldade de infraestrutura. É só conferir os autos. Os tribunais ainda, por fim, já chegando ao fim, que eu também tenho que terminar, os tribunais ainda apontaram algo que me chamou também muita atenção, a predominância de comarcas com vara única. Eu fui juiz de vara única. Fazia cível, inventário, júri, vara única. Quem é o juiz de garantia de vara única? Pega o processo e leva para a comarca. Não é assim. Eu conheço o que é uma comarca distante da outra. Quem é o juiz de garantia de Trajano Moraes, que eu fui promotor lá? Vai ser o juiz de Cantagalo. Vai demorar o processo a chegar lá. E é físico. E aqui, então, senhora presidente, só para ser fidedigna, eu transcrevi, mas não vou ler, a manifestação dos presidentes dos tribunais, que era a minha preocupação também. Preocupação, como é que vai fazer isso? Como é que eu vou, como juiz da Suprema Corte, fechar os olhos para uma mudança tão radical e deixar que isso seja implementado? Presidente, eu vou pular essas manifestações dos tribunais e eu entendo, senhora presidente, que com isso que eu acabo de tomar o tempo da Corte, mas era necessário por responsabilidade e por dever de ofício. Eu tinha que transcrever tudo isso para que todos soubessem qual é o problema que se criou com isso e por que isso precisou de um momento de amadurecimento. Eu acredito que com esses fundamentos nós possamos iniciar. Pediria a Vossa Excelência que amanhã, porque eu não vou poder estar mais presente, Vossa Excelência já fez essa advertência no início, ouvíamos os eminentes, a miticúria, as partes, quem tiver o direito de se pronunciar em favor ou contra. Nós não estamos aqui disputando o resultado, presidente. Nós estamos disputando aquilo que é melhor para o Brasil. O que é melhor para o Brasil é melhor para o Supremo. Agradeço ao ministro Fux o relatório. Sua Excelência, conforme eu já havia, inclusive, registrado, tem a necessidade de se afastar, então eu suspendo o julgamento e, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão. Amanhã ouviremos as sustentações orais.